Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno Antônio Maia, nós somos o grupo Rap Tcheca e viemos aqui hoje falar sobre o artigo 14, simbolismo organizacional adicionado à abordagem arquétipica. Basicamente esse trabalho ele vem para demonstrar o universo e confrontar as teorias das organizações, as teorias organizacionais e a capacidade psicológica analítica dela dentro do ser. Tudo o que ela pode garantir para que o ser se sinta bem dentro da sua organização. Onde podemos ver que hoje em dia os homens são repletos de incertezas e insatisfações. E dentro de uma organização isso é o que mais acontece. E esse artigo ele vem para demonstrar como a organização se lida com isso. E através do um grande pensador que é citado dentro do artigo, Carl Gustav Jung, podemos entender o que essas organizações estão fazendo para tentar melhorar essas incertezas do ser. O homem, ele ao entrar dentro do seu serviço, ele fica com medo de ser trocado, da insegurança, da instabilidade empregatícia que hoje em dia está com a crise, todos nós podemos perceber. Então, dentro dele, ele está se passando um monte de sentimento e ele pode não expor isso afora. Então, a organização, ela tenta demonstrar como ela faria o homem não apenas falar, mas sim se sentir melhor dentro da organização, para que ele, além dele possa dar um rendimento bom, ele consiga ter a certeza de que ali é um ambiente agradável para ele se trabalhar. Então agora vamos ver com os outros participantes do grupo como isso foi feito dentro do artigo. A parte 2 do trabalho, onde falamos de eventos na psicologia de Jung. Assim, vou abordar os dois eventos que estão inseridos na psicologia do filósofo, que são eles, eventos arquétipos e self, que está ligado aos arquétipos. Eventos arquétipos é um conceito, segundo o filósofo Jung, que se refere-se às imagens primitivas inseridas no inconsciente coletivo, desde os primórdios do ser humano. Resumindo, trata-se de sonhos. Assim, segundo Jung, os arquétipos nascem da incessante renovação das vivências experimentadas ao longo das várias gerações. Assim, self atravessa os acessos da ativação dos arquétipos e motiva na formação do desenvolvimento do ego. O self, portanto, é o arquétipo central responsável pela ordem da totalidade da personalidade, formando pelo consciente e pelo inconsciente, e juntos é o centro da psique total. Geralmente, representado por símbolos, remetem a essa totalidade, formando por mandalas e círculos. O processo de individualização do self requer que a pessoa passe por 3 etapas. Segundo Jung, a primeira coisa a ser feita seria retirar os invólucros falsos da tua persona, ou seja, a máscara que você utiliza no seu dia a dia de forma social. O segundo passo a ser tomado seria reconhecer a realidade da sombra, ou seja, teu ego mais animalesco, onde se encontram todas as atitudes e comportamentos que se desviam do normal imposto pela sociedade. Resumindo, é a parte mais primitiva do homem. Segundo Jung, esse ego tem uma parte boa, porque ele é responsável pela espontaneidade e criatividade do indivíduo. Porém, no processo do self, temos que deixá-lo o mais claro possível para que não a projetamos em outra pessoa de forma negativa. A última etapa seria transformar seu ânimos e anima, que são complexos autônomos que se relacionam com o inconsciente contrário da pessoa. No caso do homem, esse inconsciente vai ser a ânima, que é uma personalidade interior feminina. E no caso da mulher é o contrário, é o ânimos, que é a personalidade interior masculina. Olá, meu nome é Matheus Ora e eu vou falar sobre os testes de personalidade. A teoria de Jung é aplicada ao universo organizacional através dos testes de personalidade. Eles tentavam determinar os tipos de psicológicos dos indivíduos conforme foram definidos por Jung. A teoria dos tipos de Jung diz que os tipos psicológicos dividem-se entre extrovertido, que são mais ligados ao mundo externo, com enfoque ao objeto, à ação, e o tipo introvertido, que seria mais ligado ao mundo interno, com enfoque ao sujeito e à reflexão. As suas funções são 2 pares de opostos, intuição e sensação, que são responsáveis pela percepção, e o pensamento e o sentimento, responsáveis pelo julgamento do indivíduo. A combinação resulta em 8 tipos psicológicos, e o teste demonstrará qual é o seu tipo psicológico dominante, que seria o que mais aparece em você, suas funções secundárias, o segundo que mais aparece em você, a terciária, que é oposto à secundária, e a inferior, que é oposto à dominante.
Os testes de personalidade começaram com o Judgment Type Survey, também conhecido como Gray Will Wright Test, que nos anos 40 foi o primeiro teste de personalidade que se baseou na tipologia de Jung. O segundo, entre as décadas de 40 e 50, foi o Myers-Briggs Type Indicator, na tentativa de tornar mais operacional o teste e mais preciso. Eles adicionaram um par de opostos, julgamento e percepção, o que deu mais variedade aos tipos de perfis analisados. Outro teste notório foi feito na década de 70, que é o SLEEP, Singer-Loomis Inventory of Personality, que rejeita o pressuposto de polaridade de funções e atitudes, e então produz uma ampla variedade de perfis individuais, considerando as funções propostas por Jung. Os 3 instrumentos ainda são muito utilizados por educadores, conselheiros vocacionais e aplicados nas indústrias e organizações. Os testes fizeram com que muitos consultores organizacionais se interessassem pela psicologia junguiana. Apesar disso, os analistas junguianos, que são formados na psicologia junguiana, eles não utilizam os métodos de testes e preferem realizar entrevistas e usar a própria intuição para identificar os perfis psicológicos. Dinâmica dos arquétipos nas organizações. Se a organização tiver uma espécie de personalidade coletiva, essa deveria ter uma estrutura arquétipa. Os testes de personalidade limitam-se às personalidades individuais dos membros da organização. Portanto, não poderia descrever as dominantes arquétipas consteladas no ambiente organizacional. Os testes analisados em conjunto podem representar uma tendência psicológica no ambiente. Isso aponta um arquétipo constelado. Quando entramos em uma organização inconscientemente, nos identificamos com alguma parte dela ou com ela mesma. Isso ocorre pelo arquétipo que o grupo constelou. O inconsciente individual se identifica com essa necessidade arquétipa a fim de participar do grupo. Isso é necessário para dar sentido no trabalho, ajudar na criatividade da organização. Bom, o artigo 4 começa dizendo que os estudos organizacionais seriam estudos sobre cultura, clima e simbolismo organizacional. O estudo sobre a cultura organizacional considera a facilidade e resistência como as novas das variáveis humanas, não só a racionalidade e capacidade de executar comandos, mas também impor otimização organizacional. Assim, a cultura, o clima e o simbolismo passam a ser termos que multiplicam-se em concepções e aplicações no universo organizacional, chegando ao extremo de serem considerados qualquer fenômeno ou insight produzido na vida organizacional, que possam levar ao entendimento da mesma. Para Strat, a concepção das organizações deixam de ser objetos sociais embasados na racionalidade humana e com finalidade exclusiva de produzir com produtividade de lucro, para se tornar mais intensamente dos seus atores e de seus processos psicossociais. Sweetman classifica os diversos estudos sobre a cultura organizacional em 2 correntes principais: aqueles que se referem à cultura como variável independente ou interna a organizações, e os que referem-se à cultura como uma metáfora para compreender as organizações. Uma revisão dos estudos sobre o clima organizacional feita por Rousseau, por exemplo, demonstra que a quase totalidade desses estudos estão sob a influência psíquica de Kurt Lehmann, a qual define o comportamento humano sendo primordialmente uma função do meio ambiente externo. E por esse motivo, o clima organizacional seria composto de variáveis discretas que podem ser aprendidas em algum processo de socialização no trabalho, através de interações interpessoais principalmente. O Strat, a respeito da abordagem simbólica, traz algumas contraposições interessantes. Segundo o autor, ainda que a cultura organizacional seja constituída por autores organizacionais e seja por eles inventada, ela representa a coletividade como tal e não como uma aglomeração de individualidades, ou seja, ela é tudo, mas não só uma das partes. Por fim, a abordagem simbólica de caráter acadêmico sugere uma pesquisa ética, onde os estudos organizacionais não são subordinados a critérios de utilidade social ou responder aos imperativos do lucro ou da eficiência, sendo uma legitimação baseada quase somente nos critérios do meio acadêmico. O ser estar pleno e ser, ele precisa reconhecer sua self, ou seja, entender sua sombra, que são seus defeitos,
e segue em harmonia com seu ânimos e ânima. Quando ele está em contato com a sua self, ele vai estar em contato com ele mesmo e ele vai passar a se entender. Se entendendo, ele vai conseguir, dentro das organizações, se identificar com o grupo, ou seja, ver ele mesmo dentro desse grupo. Esse grupo possui uma constelação arquétipa, que são experiências já vividas nessa empresa, que é uma consciência coletiva do grupo. Sendo assim, as experiências vividas dele vão ser identificadas com essas experiências do grupo e vão estar numa harmonia na hora de trabalhar e tudo mais. Que era diferente quando acontecia com os testes de personalidade, que eles padronificavam o estilo das pessoas, ou seja, elas não conseguiam, elas eram moldadas para ter esse perfil. Agora não, quando elas reconhecem os seus defeitos e suas qualidades, elas conseguem entrar em harmonia com o grupo, porque elas vão saber como lidar com essas coisas e suas qualidades que podem lhe agregar.